Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez para falar com a comunidade que assiste a TV comunitária, a TV Floripa, canal 4, né? Canal que você vê, ouve e sente a diferença. Estamos aqui para falar do setor elétrico. Eu sou o Gerry Conceição, Mário Valeriano Dias. Então nós vamos colocar aqui para vocês como é que está o cenário político, né, dentro do setor elétrico e um pouco da conjuntura também atual e como que está a situação do país, né, na visão nossa como sindicato, na visão da gente como trabalhadores, né? A gente procura sempre defender os direitos dos trabalhadores, esse é o papel do sindicato, né? E então a gente vem para falar um pouco para a comunidade que assiste a TV Floripa de uma luta que começou o ano passado com, né, uma luta sobre uma reforma política, na qual o Sinergia fez parte, e o Mário Valeriano, que coordenou esse processo em Santa Catarina, vai colocar um pouco para nós da agenda do plebiscito, como é que está essa situação do plebiscito, Mário. Boa tarde, Gerry, boa tarde aos telespectadores da TV Floripa, né? Mais uma vez, é uma honra estar aqui presente na TV Floripa. E assim, Gerry, a gente começou com essa luta o ano passado, né? A gente sabe que a gente fez o plebiscito popular, conseguimos aí quase 8 milhões de votos, né? Esses votos foram entregues a Brasília, a própria presidente Dilma, ela fez um ato lá em frente aos movimentos sociais, dizendo que ia apoiar realmente o plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, né? Fez isso na posse dela. E de lá para cá a gente sabe que o cenário nacional ele mudou de uma certa forma que o próprio Congresso, né, que é totalmente contra qualquer reforma política que seja do povo, né, que seja para o povo, né, eles querem a reforma política dele, que a gente fala de contra-reforma, né, ou seja, o primeiro ponto que eles querem deixar na reforma política deles é que continue o financiamento privado de campanha, né. Esse é o primeiro ponto nosso, que a gente entende que não deve haver financiamento privado de campanha. Financiamento privado de campanha. Que a gente sabe que é o grande câncer da política, né, Gerry? Então, para a sociedade assim ficar um pouco mais claro, esse financiamento privado de campanha, isso é o financiamento das empresas para os deputados, para os vereadores, para prefeito, para governo, para qualquer cargo político, né, Mário? Exatamente. A política no Brasil ela deixou de ser algo que fosse eminentemente da sociedade e da democracia, né? Ela passou a ser algo empresarial. Ou seja, o político ele é eleito, né, para cumprir as tarefas que lhe são impostas pela Constituição e assim por diante, eleito pelos eleitores, né? Mas eles estão lá não para serviço da nação, não para serviço dos eleitores. Eles estão a serviço de quem lhes financiou, ou seja, as empresas, né? Um exemplo disso, que dados de 2010, feito por uma empresa idônea no Brasil, aponta que a cada R$1 investido num político, a empresa ela consegue tirar R$ 8,50. Não existe investimento melhor que esse. Então, as empresas elas são, na verdade, cooptadas, né, por essas organizações políticas, por partidos políticos e os próprios políticos em si. Não se está falando de todos, né? A gente sabe que tem políticos que não participam desse tipo de ato. Mário, o que me chama a atenção é que, embora esses políticos tenham financiamento de campanha, embora eles tenham todo um recurso financiado por empresas privadas, as pessoas votam. E se as pessoas votam, porque elas se vendem, né, para poder, em algum benefício próprio, e não um benefício coletivo, né? Você, quando vai votar num candidato a qualquer cargo político, você tem que ver quais são as propostas de coletivo desse candidato. O que pensa o candidato para o meio de mobilidade urbana, saúde, educação. E, na verdade, não é isso, né, Mário? Cada um vota pensando em um benefício próprio. O que você vai me dar, vereador? O que você vai me dar, deputado? Né? Eu vou ter um emprego? Você vai conseguir um emprego para mim? Você vai me beneficiar em quê? Né? Será que eu preciso melhorar, trocar de carro? Preciso melhorar a minha casinha, fazer uma reforma? A minha rua não está isso, não está aquilo? Então, a educação política ela se faz necessária também dentro do país, né, Mário? Sim. Porque se nós hoje temos um sistema todo corrompido, cheio de corrupção, é porque a nação, a população mesmo se deixa corromper.
Essas pessoas que estão lá lesando o nosso dinheiro, Mário, no meu ponto de vista, foram nós que botamos. Foram a sociedade que botou. Né? Você elegeu um candidato, você elegeu uma pessoa para representar num espaço que teria que ter políticas públicas com qualidade, com eficácia para a sociedade, para amenizar toda essa demanda necessária na saúde, na educação, na segurança. Nós não temos moral nenhuma para cobrar disso, porque foram eleitos. Agora foram eleitos, estão lá sendo julgados por um crime, né, de corrupção, que a gente sabe que não vai dar em nada. Isso a impunidade funciona também, né, Mário? Sim. É uma coisa que está muito intrínseca, a impunidade dentro, né, Mário? A gente entende, Jair, que existe uma certa responsabilidade política do nosso povo. O povo brasileiro, por ser, claro, o voto ser obrigatório, existe a responsabilidade dele ir às urnas e votar. Perfeito. Mas uma coisa é responsabilidade e outra coisa é consciência política. Nosso povo não tem consciência Educação política, porque né? Se ele tivesse acesso às informações que nós, no meio sindical, né, no meio dos movimentos sociais, temos, de que o seu candidato, né, aquele que ele apoiou, está sendo financiado por empresa A, B ou C, e que ele não vai para lá, depois de eleito, cumprir o voto que lhe foi dado, e sim o dinheiro que lhe foi empregado por essas empresas, com certeza ele teria uma outra atitude, né, em votar em pessoas realmente de confiança e que não são financiadas por empresas de campanha, que é o grande mal da política brasileira hoje em dia. A gente sabe que a gente tem no Congresso inúmeros congressistas que estão lá no agronegócio, estão lá só para provocar prejuízo para esse país, porque eles não estão fazendo o papel que deveriam estar fazendo, né? Legislando, como tu colocou muito bem, porque as pessoas apostaram nele por esse e aquele motivo. Não, estão legislando a favor deles, em benefício das empresas deles e dos interesses deles. E depois é o seguinte, Mário, se eu sou, vamos supor, vou dar um exemplo, né? Vamos citar um exemplo. Um deputado ou um vereador comprou o voto. Depois ele está lá envolvido num processo desse de corrupção, o eleitor quer cobrar dele, não fizesse, meu amigo, eu já te paguei pelo teu voto, o que tu está me cobrando? Não é? As pessoas pensam que é ganhar o dinheiro e votar. Não é ganhar o dinheiro e votar, é fiscalizar, acompanhar o papel, o trabalho desse vereador, desse deputado, né? O que está fazendo, o que está pensando lá em nível de coletivo dentro de um congresso, porque lá no congresso é que se define as coisas, Mário. Tem muita gente querendo achar que a presidente é culpada. O presidente pode ter culpa também, ela é culpa, ela faz parte do congresso. Mas lá na sua maioria são deputados e senadores que definem, eles é que dão as regras, eles é que dizem quem vai ocupar o cargo da regulação do setor elétrico, o cargo da regulação da saúde. Então, esses órgãos que têm a regulação, que são indicados por políticos que estão lá hoje fazendo parte, é que são os responsáveis, né, Mário? Essas pessoas têm que tomar consciência, tomar frente disso, né, cara? Só para dar uma contribuída um pouco com a tua fala, o presidente Eduardo Cunha da Câmara falou em rede nacional, num programa, se não me engano, da TV Globo, uma coisa assim, de que a corrupção estaria apenas no executivo, não no legislativo. Né? E o povo brasileiro sabe muito bem que ela não está só no executivo. Ela está no legislativo, ela está no judiciário e assim por aí vai. Em todas as esferas, Mário. A corrupção está em todas as esferas. Nós não vamos muito longe. Nós estamos denunciando casos de corrupção dentro da Celesc. Tu sabe muito bem, a gente está denunciando, já denunciamos o Balai de Siri, o caso Monreal. Agora tem mais uma bomba que vai estourar aí, que a gente está só aguardando para poder ter provas e colocar isso também no ventilador. Então, assim, tem muita impunidade, e a impunidade é que desanima, Mário. A impunidade, porque o cara cometeu o crime e não paga, quer dizer, não paga o ladrão de colarinho, né? O ladrãozinho de galinha lá, esse vai preso mesmo, não tem história. Né? Não paga a tua conta de luz para te ver só se eles não vão lá e não cortam. Agora, uma empresazinha que está devendo para nós aí, milhões, que é isso? Não vai ser cobrado? Como é que vai ser isso aí, Mário? É um troço meio... A gente sabe que... Duas moedas, dois valores. Para onde que vão esses valores, né? Se eles estão cooptados de alguma forma, vão para contas, claro, a gente sabe que existe aquele político que está lá para roubar para si, mas tem outros interesses no meio lá que a gente não pode, no momento, dizer que é assim ou de outra forma, mas a gente entende que esse financiamento de campanha, ele sai exatamente dessas empresas públicas, que é o caso aqui no Estado. Também a gente sabe que a Petrobras está sendo colocada aí como vitrine, né? Como sendo cooptação de valores. Tem muito interesse, assim, né, Mário? A gente tem que ficar ligado nos interesses, porque assim,
televisão comercial. Não vive de quê? Alguém tem que pagar para a televisão comercial. Né? Tem que ter um salário para as pessoas, tem que ter uma arrecadação. Eles visam o lucro. Então, quando você tem uma TV que não tem um compromisso muito com a ética, não importa muito para eles, o que importa é a grana que entra para poder vincular tal matéria, para poder disseminar para a sociedade o que eles querem. E aí eu chamo a atenção, porque nós temos que ter o papel de falar a verdade aqui dentro. Isso aqui é uma TV comunitária e nós falamos a verdade. Então ninguém está aqui para esconder nada. Então assim, faça uma análise conjuntura das informações que estão vinculando em mídias comerciais. Para quem interessa? Quem está vinculando isso? Qual o jogo que está por trás? Será que elas também não estão envolvidas, não fazem parte desse processo de corrupção? Então, gente, a gente é um povo, a gente acredita muito na televisão, temos que procurar outros meios de informação para poder formar a nossa opinião. Porque a gente vê hoje muita gente sendo criticando presidente Dilma como se ela fosse a única coitadinha, o patinho feio da história. Não é, querido. Pode trocar presidente, pode botar quem vocês quiserem lá. Agora, a corrupção, ela é muito mais além de uma só pessoa, né? Ela pode dizer, vamos investigar. Se tem problema, vamos investigar. Então, que se investigue a todos. Não fulano A, fulano B, fulano C. Enfim, todos que têm o poder público têm um dever com a sociedade, né, Mário? Nós estamos vendo um ataque desenfreado, né, Jair, principalmente dessa mídia, né? Dessa atuação midiática dos últimos tempos aí, em cima das questões sociais, né? Principalmente em cima da Petrobras, que é o grande foco, né? Dizendo que tudo é culpa de quem está governando, dizendo que é culpa de como está sendo levado as empresas e assim por diante. A gente sabe que não é bem assim. Existem interesses internacionais, existem interesses aqui dentro mesmo do Brasil, dessas próprias empresas, né? De levar a Poça, por exemplo, uma empresa que tem 17% do PIB brasileiro, né? A Petrobras hoje, ela não só interessa o capital internacional pelos 3 bilhões de dólares que ela tem lá de petróleo nos postos de Libra, lá no pré-sal. Interessa os 11 trilhões que ela pode vir a ter com novos investimentos. Então, quer dizer, hoje ela figura como a maior empresa petrolífera do mundo, ela já atingiu esse patamar. Então, tudo isso não é à toa, né? Essa mistificação em cima de uma Petrobras Mário, falida. A Petrobras, eu só quero lembrar a Petrobras num caso que a gente sabe muito bem, os royalties do pré-sal, né? Está destinado o royalties do pré-sal para saúde, educação. Isso é muito dinheiro, é trilhões. E tu acha que os caras não estão de olho nisso? Tu acha que o capital privado não está de olho nos royalties do pré-sal? Nós temos que ficar antenado, ligado, porque isso aí é jogos de interesse, tá entendendo? Mancham a imagem de uma empresa. Claro, tem corrupção, tem que ser apurada, tem que ser investigada e tem que ser punido se tiver culpado. Mas tem que ser punido, tem que ter punição, senão não adianta. E os royalties do pré-sal, Mário, que não é pouco, são milhões, bilhões. Então isso é dinheiro que é nosso, é um recurso natural dentro do nosso país que nós não temos a gestão. Dá a impressão de que isso tudo nós estamos sendo o tempo inteiro manipulados, né? O tempo inteiro tem gente que dizendo que faz assim ou faz assado. No fundo, eles estão nos lesando, tirando o nosso dinheiro, explorando a nossa saúde, porque você trabalha, você paga imposto, né? Todos nós trabalhamos, pagamos impostos que não são poucos, impostos diretos e indiretos, e estamos aí pagando um preço muito caro. Preço do combustível, preço da energia elétrica, e aí vem tudo junto, né? Porque esses dois é carro-chefe para aumentar todos os outros produtos que a gente consome e é de necessidade, Mário. A gente vai fazer um intervalo, a gente vai para um breve intervalo, a gente passa rápido aqui o tempo na TV, mas a gente já volta, não sai daí. É a TV Floripa, canal 4, TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinergia. Fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Entregar às empresas o setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei.
Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Estamos de volta aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, né, para mais um programa do Floripa em Foco, no espaço do Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Grande Florianópolis. Gerry Conceição e Mário Valeriano Dias, estamos aqui falando para a comunidade de Florianópolis um pouco dessa demanda de trabalho nossa do setor elétrico, né? E também como cidadão, como sindicato cidadão, participamos em várias instâncias de movimentos sociais para poder dar conta aí desse recado que é uma exploração em cima do trabalhor. O Mário tem uma agenda para colocar para a comunidade, Mário? Como é que é essa agenda de ações? Nós iniciamos o ano, no nosso movimento, a favor de um plebiscito exclusivo para Constituinte, né? Isso foi dia 28 de fevereiro, na cidade de Curitibanos, foi a primeira plenária estadual, né? A motivação dessa plenária foi reorganizar os nossos comitês estaduais, né? Fomentar mais a ideia de um plebiscito, né? Agora oficial, dessa vez, e também colocar já as datas, né? De acordo com as pessoas que estavam integrando o Estado naquele momento, as datas das novas audiências públicas. Então, criou-se aqui na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar. Essa frente parlamentar levou à frente e concedeu isso para a gente, né? A criação de audiências públicas no Estado. Então, nós temos aqui, para o Estado todo, nós temos audiências públicas marcadas para final de abril, nós temos início de maio, temos vai ser final de realizada maio, em várias cidades Em várias cidades. Nós temos aqui Lages, Caçador, Rio do Sul, Xanxerê, São Miguel do Oeste, certo. Criciúma, Jaraguá do Sul, Florianópolis e Capinzal. Então, finalizando aí, audiências públicas no estado todo, é o primeiro estado de Santa Catarina que já tem um calendário de audiências públicas por todo o estado, né? São macro-regiões. E isso para quê? Isso para fomentar a ideia de que é necessário realmente se fazer uma reforma política que seja saudável para as pessoas do Brasil, para todos os brasileiros e não só para a classe política que quer se beneficiar de um financiamento público de campanha. Então, a gente entende que essas audiências públicas elas dão a possibilidade da população interagir, da população perguntar, questionar, debater e, de certa forma, capilarizar essa ideia de que é necessário realmente uma política pública, né? Uma nova política que seja favorável aos brasileiros e não só uma classe política, vamos dizer assim. Né? Temos políticos envolvidos nessa campanha, a gente sabe que diversos partidos e diversos políticos apoiam o fim do financiamento público de campanha. Isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que nós somos contra os políticos. Enquanto, Mário, só uma brecha para te acrescentar aí nesse... enquanto a gente briga por uma reforma política, né, de financiamento de campanha, eles aumentaram a verba para partidos políticos. Todos os partidos políticos receberam agora um aumento na verba. Então, quer dizer, tá complicado mesmo, né, para o povo, né, Mário? Nessa atual conjuntura, a gente sabe que é uma pressão, né, que existe para cima do Poder Executivo, de que se premie um pouco mais os partidos para que eles componham umas ideias bem parecidas com as ideias do Executivo. Então, esse tipo de coisa é muito comum, assim, no início de mandato de um governo, que a gente sabe. Mas não é isso que a gente sabe que deve acontecer para o Brasil, porque a gente quer uma coisa muito maior para o Brasil. A gente quer realmente que haja um novo sistema político no Brasil, um sistema político que realmente engrandeça o Brasil lá fora, aqui dentro, que as coisas realmente andem, que quem votou, como tu falou no início do primeiro bloco, que quem votou naquele político saiba que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, né? E não aquilo que ele prometeu. E se não cumprir, cadeia para ele, né, Mário? Não é só cadeia para o ladrão de galinha, não. Que prometeu, não cumpriu, sai fora. Deu um prazo para ele, que ele faça uma campanha com programação e um cronograma. E aí nós temos que acompanhar esse cronograma. Não fizesse, sai fora, vai ter que... Não, tu prometeu, cara, então não promete. Então não promete, não vem para cá prometer isso, prometer aquilo. Isso. Não é, Mário? Eu acho que tem que ser assim, cara. E agora, ó, 43:30.
PL 4330, mano. Tá vindo Isso aí. é uma bomba para o trabalhador. Isso é uma bomba para a classe trabalhadora do Brasil inteiro. Permitir terceirização de área fim é uma bomba, cara. É acabar com a classe trabalhadora. É dividir a sociedade, os trabalhadores, né, de uma profissão, de uma atividade, com os terceirizados. Esse aí é terceirizado. Eles não têm nem classe, não dá nem para dizer o que são, coitados. Porque não são reconhecidos o direito de um terceirizado. É até um absurdo, eles até têm vergonha de dizer que são terceirizados. Né, mano? Porque, pô, vai para uma empresa, vai fazer uma entrevista, vai dar... Não, eu sou um terceirizado na empresa tal. Mas terceirizado, tu é o quê? Tu é um terceirizado, um advogado, tu é um engenheiro, tu é um técnico, tu é um médico, tu é um contador, administrador. Você tem uma profissão, você não é um terceirizado. Então você tem que ser reconhecido pela tua profissão. Né? A terceirização é uma forma de alguém ganhar dinheiro por cima, por fora, e aí vincular e te pagar bem menos do que o trabalho que você merece. Explorando É isso daí, é para explorar. Né? E além de precarizar o trabalho, você vai estar exposto aos riscos inerentes. Claro que setor elétrico, principalmente, não dá para se confiar em terceirizada. Recentemente teve um acidente agora na agência Florianópolis. Sim. Na placa lá, 11 dias sem acidente. Estava 300 e pouco, agora 11 dias sem acidente. Foi agora, recente isso. Então, a gente sabe que o nível de qualificação dos terceirizados não é o mesmo de uma empresa... Não, porque tem custo, para investir e qualificar existe um custo mínimo. Exatamente. Tem um custo mínimo. E se tu não bota aquele dinheiro necessário, a pessoa não vai se capacitar à altura para poder desempenhar a função com segurança. E aí corre um risco de ficar, impróprio para o trabalho, vai ficar com lesão, quando não é fatal. O setor elétrico é assim, cara. A gente não vê energia, é invisível, mas ela mata. Ainda sobre o choque mata. O projeto de lei 4330, já é importante dizer que ele vai ser colocado em pauta para votação agora no Senado, está ótimo para aprovação, né? Dia 7 de abril. 7 de abril. Então, os movimentos sociais, sindicatos, alguns partidos de todo o Brasil, centrais sindicais principalmente, estão mobilizando, fazendo uma grande mobilização para que hajam, no mínimo, 25 mil, 30, 35 mil trabalhadores em Brasília pressionando os congressistas a não votar essa matéria, né? Ou se votar não, para que isso realmente não passe, que isso realmente inviabiliza qualquer empresa. Né? A precarização dos trabalhos vai aumentar por demais, né? A terceirização da atividade fim, ela simplesmente aniquila qualquer ação dos sindicatos, porque tu não tem como lidar com as empresas, porque essas empresas são as empresas terceirizadas, elas não são representadas pelos sindicatos, pela maioria dos sindicatos. Né? Então, o sindicato majoritário como o nosso, ele fica muito prejudicado diante de uma empresa que tem o seu quadro funcional quase todo terceirizado. Então, também nós temos aqui em Florianópolis, criamos agora uma frente de lutas, né? Contra a terceirização e assim por diante, né? Onde participam vários movimentos sociais, sindicais, partidos políticos também. Temos várias organizações que estão lutando. Tivemos agora, dia 13, né? Tivemos aquela marcha que foi organizada pelas centrais sindicais e colocamos lá contra a retirada de direitos dos trabalhadores, fizemos um ato de defesa da Petrobras, em favor da reforma política, e isso tomou um corpo. Né? Tomou um corpo que dia 7 de abril agora nós vamos fazer pressão nos aeroportos, colocando aí a nossa visão para os políticos que estarão viajando, né? Se deslocando a Brasília para votar esse processo. E assim por diante, né, Jair? A gente não vai parar enquanto a gente não souber que as coisas estão de acordo com os trabalhadores, né? E a gente sabe que o projeto 4330, ele tira direitos dos trabalhadores, né? Ele tira direitos dos trabalhadores e das suas representações também. As representações, elas ficam sem ação. Né? Representar um terceirizado numa empresa não é a mesma coisa que representar um trabalhador da empresa. O que nós temos que fazer é ficar de olho, né, mano? Dentro desse congresso, acompanhar quais são os deputados que vão votar a favor desse processo, desse projeto 4330. Nós temos que ficar ligados, tem que saber quem são os deputados que vão votar lá. Porque isso é contramão do direito do trabalhador, é contramão na saúde do trabalhador, né? É contramão à vida. Porque você está aí precarizando o trabalho. Não tenha dúvida, essa é a nossa bronca, né? E o que eu quero dizer, Mário, também é que nós pagamos impostos, diretos e indiretos. Não são poucos impostos. Em tudo a gente paga imposto.
para poder aí o governo, né, tá desempenhando um papel que deveria, né, beneficiar a sociedade. Com saúde, educação, transporte, segurança, e isso não está acontecendo. O que está acontecendo é um desvio enorme de dinheiro público e a impunidade vai prevalecer. Isso é chato, isso é desagradável, desanima qualquer um. Desanima, porque você é uma pessoa ética, você é uma pessoa correta. Você trabalha, você bota a sua cabeça no travesseiro e dorme. Enquanto os outros que estão lá, que estão de vez de fazer o papel deles, não fazem, estão só desviando dinheiro. Isso é complicado, é ruim para a sociedade, é ruim para um país. Aliás, o nosso país ainda é um país colonial, né? A gente paga imposto, a gente arrecada dinheiro e esse dinheiro vai para onde? Tanto dinheiro que tem que arrecadado vai para onde? A gente tem que se perguntar isso daí. Porque a dívida pública não parou, não. Pode estar sendo mascarada, mas que esse dinheiro, ainda parte dela é para pagamento de dívida e a gente sabe, né, Mário? A gente entende, Jair, que isso tudo que você colocou é verdade, né? Mas que a pessoa que também está nos assistindo não pode ficar apenas colhendo informações ditas pela Globo, por essas revistas que a gente sabe que são patrocinadas por essas empresas e por esses interesses. Então, a gente tem que pesquisar, tem que assistir a Globo, mas tem que assistir outras emissoras também e outras fontes de comunicação. Tem que entrar nos meios de comunicação. Fazer realmente um paralelo e dizer de quem está ao lado do bem e quem está ao lado do mal. Claro. Assim, e tem que conhecer um pouco do papel do Congresso, né? Qual é o papel do Congresso? Você tem que entender isso aí também, né? Você é um cidadão, tem que conhecer como é que eles fazem para criar as leis, como é que eles fazem para executá-la. Tudo isso, a gente tem que ter o conhecimento. A gente não pode acreditar somente no que a TV fala. Tudo que a gente falar, vocês têm que estar questionando, perguntando, formar sua opinião própria, com várias informações, de vários lados. E aí você vai formar uma opinião sua, uma opinião correta. Tá? Não se deixe iludir pelo papel da televisão comercial, que muitas vezes está afim mesmo de manipular. Te tira da tua casa, te leva para a rua e você não sabe nem por que está na rua. Né? E aí está fazendo um jogo de quem? Para quem? É isso que a gente tem que colocar aqui para vocês. Meu recado para a TV Floripa, Mário, é desejar a todos os manezinhos aí que passamos um aniversário aqui bonito em Florianópolis, foi um dia bacana. Assim como está hoje também um dia de sol na Grande Ilha, aproveita quem pode, uma praia deve estar gostoso, acredito, né? E nós vamos continuar o nosso trabalho, que é isso aí que a gente faz. Quer deixar algum recado aí para o pessoal? Tranquilo, agradecer mais uma vez a participação da TV Floripa, né, Jair? O espaço de Sinergia está aqui, esclarecendo, trazendo informação. E esteja sempre à disposição a entrar no site de Sinergia e buscar informação também lá, não só aqui na TV Floripa. É isso daí. Obrigado pela paciência de vocês de estar aí nos ouvindo. Continue aí com o Canal 4, não saiam daí, né? E qualquer dúvida sobre o setor elétrico, qualquer denúncia de corrupção dentro da Celeste, nos procurem. 3879-3011, fale com o Sindicato dos Eletricitários da Grande Florianópolis, Sinergia. Um abraço e uma boa tarde. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br.